Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós estaremos falando sobre financiamentos e encargos financeiros, ou seja, vamos falar sobre como você deve contabilizar as operações de empréstimos, financiamentos e como que você vai contabilizar e reconhecer os seus encargos financeiros, as despesas, os custos financeiros que nós temos no ato da realização do empréstimo ou financiamento. Então, quando nós falamos em empréstimos e financiamentos, nós vamos observar que nós temos duas categorias de empréstimos. Nós temos o empréstimo pré-fixado e temos o empréstimo com a taxa de juros pós-fixada. O empréstimo na modalidade pré-fixada é aquele em que você, no ato da realização do empréstimo, você já sabe quantos que você vai pagar de juros até o final do contrato. Então você realiza o empréstimo, recebe o recurso e já sabe quantos que você vai pagar de juros até o final desse contrato. Na modalidade pós-fixada, você tem a taxa de juros que passa a ser definida, a taxa de juros no ato da realização do contrato. No entanto, você tem outros elementos externos que podem impactar diretamente no cálculo desses juros. Então, na modalidade pós-fixada, acaba que você não sabe qual que vai ser o valor real que você vai pagar ao final do contrato e, por conta disso, o sistema de amortização contábil dos juros dos encargos financeiros ele é diferenciado. Por exemplo, quando você faz um empréstimo junto a uma instituição bancária do exterior, você tem a questão da variação cambial que vai interferir diretamente na sua taxa de juros, no valor que você vai pagar de encargos financeiros. Por conta disso, ele pode ser classificado como um empréstimo pós-fixado. Tá? Então, falando inicialmente sobre empréstimos com juros pré-fixados, vamos citar um exemplo básico aqui de uma determinada empresa que realizou o empréstimo no dia 1º de setembro de 2020, no valor de 50 mil reais, devendo pagar em 30 dias, ou seja, no dia 30 de 11 de 2020, um valor total de 65 mil reais. Então, eu já sei que eu estou realizando um empréstimo de 50 mil e vou pagar ao final do prazo um valor de 65 mil. Então, eu já sei que vou pagar uns juros de 15 mil reais. Então, neste caso, vou pagar encargos financeiros, aliás, no valor de 15 mil reais. Então, neste caso, nós temos o empréstimo com taxa de juros pré-fixado, então eu já sei diretamente quantos que eu vou pagar de encargos financeiros e, portanto, já vou reconhecer esse encargo financeiro no momento do reconhecimento do empréstimo. Então, já vou reconhecer qual que vai ser o valor total da minha dívida no momento em que eu reconheço diretamente essa obrigação. Então, a contabilização, como é que ela vai acontecer? Então, o nosso lançamento contábil, no momento da realização do empréstimo, nós vamos ter dois lançamentos. Inicialmente, nós vamos reconhecer a obrigação em relação a esse empréstimo, a esse financiamento que nós estamos realizando, e, em seguida, nós vamos reconhecer o valor dos encargos financeiros que vai transcorrer, ou seja, que vai diretamente ser executado no decorrer deste contrato. Então, no nosso primeiro lançamento, nós damos entrada no recurso no banco, no valor de 50 mil reais, em contrapartida da obrigação de empréstimos a pagar ali no passivo circulante, também no valor de 50 mil reais. Então, reconhecemos a entrada do recurso no banco em contrapartida da obrigação. Em seguida, nós vamos reconhecer os encargos financeiros a transcorrer. O que seriam esses encargos financeiros a transcorrer? Seriam juros, eu posso ter diretamente tributos no ato da realização do empréstimo, tive o IOF sobre a operação, são encargos financeiros que serão amortizados no decorrer da execução desse contrato. Então, esses encargos financeiros a transcorrer não é uma despesa financeira ainda. Vai ser uma conta que vai ser redutora destes empréstimos a pagar. Então, é uma conta que vai ficar ali no passivo circulante, logo abaixo de empréstimos a pagar. E se fosse uma obrigação de longo prazo, nós teríamos a parte que seria reconhecida no passivo circulante e a parte que seria reconhecida no passivo não circulante, tendo os encargos financeiros a transcorrer separado. A parte do curto prazo ali no passivo circulante e a parte do longo prazo no passivo não circulante. Então, reconhecemos aqui os encargos financeiros a transcorrer em contrapartida de quem? Em contrapartida dos empréstimos a pagar. Então, neste momento, o razão contábil de empréstimos a pagar ele vai estar representado pelo valor total da nossa obrigação, pelo valor total da dívida. Os 50 mil, que é o valor contratado,
mais os encargos financeiros de R$ 15.000. Portanto, a conta empréstimos a pagar vai estar com um saldo de R$ 65.000. Em contrapartida, nós vamos ter logo abaixo a conta de encargos financeiros a transcorrer no valor de R$ 15.000. Isso aqui é para quando você pegar o balanço patrimonial, você observar que eu tenho ali o valor total da minha obrigação, eu tenho o valor total do meu empréstimo e logo abaixo eu tenho o valor que será amortizado ainda de encargos financeiros. Então aqui nós temos um exemplo de como ficaria nosso balanço patrimonial apenas com estes lançamentos. Temos a entrada do recurso aqui no ativo circulante, no disponível, né? Em contrapartida, temos aqui empréstimos a pagar no passivo circulante, no valor de R$ 65.000, e logo abaixo temos os encargos financeiros a transcorrer, uma conta redutora no valor de R$ 15.000. O saldo, se nesse momento você fosse fazer o fechamento do seu balanço, você iria observar que o saldo do passivo circulante seria de R$ 50.000, se não tivesse mais nenhuma operação, fechando com o seu ativo circulante, tá? Após esse lançamento, nós passamos a ter mensalmente ou periodicamente, nós vamos ter o reconhecimento proporcional da despesa financeira a partir da execução desse contrato. Então, realizamos o empréstimo no dia 1º do 9, no dia 30/9, eu vou ter que reconhecer a despesa financeira que já incorreu nesse período. Ou seja, quantos que eu já tenho efetivamente de despesas financeiras a serem reconhecidas no dia 30/9, tá? Então, nós consideramos aqui, por regime de competência, pegamos o valor total dos encargos financeiros a transcorrer, de R$ 15.000, considerando que é referente a 90 dias, referente a 3 meses corridos, então nós dividimos os 15.000 por 3 e chegamos, então, a um encargos financeiros mensal de R$ 5.000. Isso nós estamos falando na modalidade juros simples. Se fosse juros compostos, nós teríamos que fazer a decomposição do valor, tá? Então, nesse caso aqui, nós temos aqui, então, os encargos financeiros que serão apropriados referente ao primeiro mês, no montante total de R$ 5.000. Então, no dia 30/9, eu vou reconhecer a despesa financeira, uma conta de resultado, ou seja, uma conta que vai lá para a demonstração de resultado, lá naqueles resultados financeiros, lá depois das despesas operacionais e antes do lucro, antes do imposto de renda e contribuição social. Então, lá eu vou reconhecer essa despesa financeira no valor de R$ 5.000. Em contrapartida, eu vou creditar os encargos financeiros a transcorrer. Então, eu vou dar baixa no saldo desses encargos financeiros a transcorrer, que está aqui logo abaixo de empréstimos a pagar. Então, neste momento, eu vou observar que tem a transcorrer ainda um saldo de R$ 10.000. E eu vou fazendo esses lançamentos periodicamente. Então, no dia 31/10, eu vou repetir o lançamento. No dia 30/11, eu vou encerrar, fazer o meu último lançamento de apropriação dessa despesa financeira. E no momento em que eu realizar o pagamento do empréstimo, eu só vou dar baixa na obrigação de empréstimos a pagar, em contrapartida do banco lá utilizando as contas do passivo circulante e do ativo circulante, pagando o valor total da minha dívida. Ah, mas e os encargos financeiros? Você amortizou mês a mês. Então, no dia 30/9, você amortizou R$ 5.000, dia 31/10 você amortizou mais R$ 5.000, dia 30/11 você fechou a amortização, fechando já os R$ 15.000 que foram provisionados na data do empréstimo, tá? Aqui, então, nós temos como é que ficaria o passivo circulante após esse lançamento no dia 30/9. Então, se estiver fechando o balanço patrimonial em 30/9, você teria seus empréstimos a pagar de R$ 65.000, não vai alterar o saldo, mas aqui você teria seus encargos financeiros a transcorrer, já são somente um saldo de R$ 10.000. Então, nesse momento, a sua dívida efetiva é de R$ 55.000 naquele momento, tá? Isso é muito importante quando você realiza fechamentos da contabilidade mensal. Então, na modalidade de juros pré-fixados, eu já sei quantos que eu vou pagar ao final do contrato, eu já realizo diretamente o reconhecimento desses encargos financeiros a transcorrer e vou amortizando mês a mês até fechar o meu período, tá? Se por acaso nós tivéssemos a realização daquele contrato no meio do mês ali, no exemplo era dia 1º de setembro, mas se fosse no meio do mês,
nós teríamos o reconhecimento proporcional aos dias referente àquele mês que foi apurado. Quando nós falamos em empréstimos pós-fixados, então nós temos uma modalidade de empréstimo em que você realiza o empréstimo hoje e você não sabe quantos que efetivamente você vai pagar ao final do contrato. Porque os encargos financeiros dependem de outros fatores que você não tem ainda conhecimento no momento. Por exemplo, está associado diretamente à taxa Selic, está associado diretamente à variação do câmbio e assim por diante. Então, se está relacionado a fatores externos que você não consegue controlar, que você não sabe diretamente qual vai ser o encargo financeiro total que você vai pagar ao final do contrato, é empréstimos com juros pós-fixados, ou seja, vai alterando no decorrer da realização do contrato. Nessa modalidade, nós vamos ter principalmente a variação monetária, que pode impactar diretamente no valor desse contrato. E essa variação monetária você tem que ir controlando, porque contabilmente, em cada período em que você encerra a demonstração contábil, ou seja, que você fecha um balanço patrimonial, você precisa atualizar o valor das suas dívidas, precisa atualizar o valor dos seus encargos financeiros já transcorridos até então. Considerando se você está fazendo contabilidade mensal, todo mês você tem que fazer esses ajustes para fechamento do balanço. Se é trimestral, a cada trimestre você tem que finalizar esses ajustes para fechamento do balanço. Se o seu balanço é anual, pelo menos anualmente você tem que ir lá e atualizar, ajustar todos esses valores. O ideal é que mensalmente você faça a apropriação dos encargos financeiros, até para atualizar, para você conseguir ter uma informação com melhor qualidade. Tá? Seguindo, aqui nós temos um exemplo do empréstimo. Então, aqui nós temos um empréstimo feito junto ao exterior, na mesma data, ou seja, no dia 1º de 2020, junto a uma instituição financeira estrangeira, no valor de $50.000. Então, neste caso aqui, nosso empréstimo não está em moeda nacional. Aí nós vamos lembrar daquela regrinha contábil. Eu só posso fazer lançamento contábil na moeda nacional. Então, eu não posso contabilizar o valor de uma dívida em dólares. Eu tenho que fazer a conversão. E essa conversão eu preciso ir atualizando, porque o valor da taxa do câmbio ele vai mudando no decorrer do tempo. Né? Então, fizemos aqui um empréstimo de $50.000 para pagar em 90 dias, com uma taxa de juros compostos pós-fixada em 2% ao mês. Então, a taxa de juros praticadas neste contrato é de 2% ao mês. É juro composto por quê? Aquele sistema que você fala, é juros sobre juros. Então, o valor, o montante, o valor principal, ele é atualizado mês a mês para que você possa calcular os juros referente àquele período. Então, no primeiro mês, você vai calcular 12% de juros sobre o valor principal, neste caso, sobre os $50.000. No segundo mês, você já vai calcular 2% sobre $50.000 mais os juros do primeiro mês. No terceiro mês, 2% sobre $50.000 mais os juros do primeiro mês mais os juros do segundo mês. Por isso que é juros compostos. Tá? Então, na data do câmbio, a nossa obrigação em moeda nacional vai ser o valor da operação em moeda estrangeira, ou seja, os $50.000, vezes a taxa de câmbio para o dia. Então, eu utilizei uma taxa de câmbio aqui de R$5,38,40. Então, eu utilizei essa taxa de câmbio para fazer a conversão para a moeda nacional. Fazendo a conversão, nós chegamos a um valor de R$269.200. Então, nesse momento, na data da realização do empréstimo, a minha dívida que eu tenho junto ao meu banco, junto à instituição financeira, é de R$269.200. Como que eu vou reconhecer isso na contabilidade? Eu vou dar a entrada no recurso no banco, então eu vou debitar banco conta movimento lá no ativo circulante. Em contrapartida, vou creditar lá no passivo a minha obrigação de empréstimos a pagar. No passivo circulante, porque ele fala que eu vou pagar em 90 dias. Então, é uma dívida de curto prazo. Fala assim, vai pagar em 18 meses. Então, aí você vai ter que separar essa dívida. Parte dela, se for pagamentos mensais, parte dela vai ser no curto prazo e parte dela vai ser no longo prazo. Fala, vai pagar daqui a 18 meses, ou seja, vou pagar o valor integral daqui a 18 meses, todo o valor da obrigação vai estar no longo prazo. Tá? Então, reconhecemos aqui a obrigação, considerando a moeda local. Nesse momento, nós não temos juros ainda. Nós não temos juros porque a taxa de juros é de 2% ao mês. Então,
a cada mês que você está fechando a sua obrigação, você vai estar devendo 2% a mais de juros. Então, o valor da sua dívida vai atualizar de acordo com o que for fechando mês a mês. Então, na data do empréstimo, teoricamente, você deve o valor principal. Então, você não tem o reconhecimento dos juros na modalidade de empréstimo com juros pós-fixado. Então, você vai ter que esperar fechar o período. Quando nós fecharmos o primeiro mês, ou seja, no dia 30/9, o que vai acontecer? Eu estou fechando a contabilidade do meu primeiro mês. Se eu estou fechando a contabilidade para fechar um balanço patrimonial, principalmente, eu preciso atualizar o valor da minha dívida. Então, toda vez que eu estou fazendo o fechamento mensal, trimestral ou anual da contabilidade, eu preciso atualizar o valor da minha dívida considerando a taxa de câmbio da data do balanço, da data que eu estou realizando o fechamento, tá? Então, inicialmente, no dia 30 de setembro, a taxa de câmbio era de 5,6160. Então, essa era a taxa de câmbio para o dia 30 de setembro. Então, nessa data, qual que era o valor da minha dívida? Vamos lembrar que no dia que nós realizamos o empréstimo, dia 1º de setembro, a taxa de câmbio era de 5,38. E agora, no dia 30 de setembro, é de 5,6160. Então, o que está acontecendo? No dia 30 de setembro, a nossa dívida vai aumentar. Vai aumentar porque a taxa de câmbio ela aumentou de 1º de setembro para o dia 30 de setembro. Então, o que vai acontecer? Fazendo a conversão, no dia 30 de setembro, a nossa dívida, que anteriormente era 269.200, passou agora a ser de 280.800. O que é essa diferença? Essa diferença é o que nós chamamos de variação cambial. Então, se a sua dívida está maior, você está tendo uma despesa com variação cambial. Então, essa despesa com variação cambial você vai utilizar para atualizar o valor da sua dívida, atualizar o valor do seu empréstimo, para que no momento que você fechar o balanço, o valor do seu empréstimo a pagar esteja representado exatamente por 280.800. Então, nós já reconhecemos o empréstimo no ato da sua realização pelo valor total de 269.200. Então, a diferença do valor de 280.800 menos o valor que já foi reconhecido, ou seja, menos o valor de 269.200, é o que nós chamamos de variação cambial. Então, nós vamos ter uma despesa com variação cambial no valor de 11.600. 11.600 foi encontrado pela diferença, ou seja, 280.800 menos 269.200. Em contrapartida, vamos reconhecer a obrigação empréstimos a pagar no valor de 11.600. Se você tirar um razonete neste momento de empréstimos a pagar, ele vai estar exatamente com um saldo de 280.800. Nessa data, você vai reconhecer também os juros proporcionais a esse primeiro mês de reconhecimento. Então, você vai reconhecer as suas despesas financeiras, seus encargos financeiros referentes a esse primeiro mês. Eu vou reconhecer ali como uma conta redutora? Não, eu vou reconhecer diretamente na conta de resultado, vou reconhecer como uma despesa, despesas financeiras especificamente, em contrapartida do empréstimos a pagar. Em contrapartida do empréstimos a pagar, por quê? Porque eu já transcorri um mês. Então, se eu já transcorri um mês, eu estou agregando um valor ao meu empréstimo. Então, se eu fosse quitar o meu empréstimo nesse momento, ou seja, no dia 30 de setembro, eu iria pagar os 280.800 mais esses 2% de juros que eu estou reconhecendo aqui no fechamento deste primeiro mês. Tá? Como que nós encontramos o valor da despesa financeira? Pegamos o valor principal do empréstimo, $50.000, vezes 2%, ou seja, encontramos então o valor dos 2%, vezes a taxa de câmbio na data, vezes 5,6160, nós vamos encontrar o valor em reais dos juros de R$5.616. Então, reconhecemos a despesa financeira como uma conta de resultado, como uma despesa do período, em contrapartida já adicionamos esse valor ao empréstimo. E aí sim você teria de fato qual seria o seu saldo devedor nessa data. Então, seu saldo devedor nessa data do seu empréstimo a pagar seria de 280 mil, mais esses juros que já transcorreram até esse momento. Tá? No segundo mês, o que nós teríamos? Dia 31/10. Estou fechando novamente o balanço dia 31/10. Novamente,
você vai atualizar o empréstimo a pagar, considerando a taxa de câmbio do dia 31/10. Então, dia 31/10, a taxa de câmbio era de 5,7380. Então, a taxa de câmbio aumentou, então o dólar está mais caro nessa data. Então, por conta disso, seu empréstimo também fica mais caro. Então, você vai ter uma variação cambial aqui de 6.100. Como que eu encontrei 6.100? 286.900 menos o valor que ele estava no período anterior. No mês anterior, ele estava em 280.800, tá? Então, eu peguei o valor convertido para a moeda nacional no dia 31/10 e deduzir o valor que estava no dia 30/9. Então, essa diferença é uma variação cambial. Como a minha dívida aumentou, estou aumentando o meu empréstimo, é uma despesa com variação cambial. E se eu estivesse reduzindo, se o dólar estivesse caindo ladeira abaixo e por conta disso meu empréstimo ficou mais barato, aí eu teria uma receita com variação cambial. Eu estaria deixando de pagar diretamente, estaria reduzindo o valor da minha obrigação, tá? Então, débito despesa com variação cambial, crédito empréstimos a pagar no valor de 6.100. Neste momento, vou reconhecer a minha despesa financeira acumulada até o segundo mês. O que vai acontecer? Olha, eu vou ter que calcular, então, os juros. Como nós falamos, é juros sobre juros, então eu vou ter que calcular a minha taxa de juros do primeiro mês e a taxa de juros em cima deles, eu vou ter que colocar a taxa de juros do segundo mês. Então, tem duas formas de você calcular. Ou você atualiza o valor principal, ou seja, você atualizaria aqui os 50 mil mais 2% e depois você aplicaria 2% em cima, ou você atualiza a taxa de juros. Atualizando, procurei atualizar a taxa de juros para demonstrar que ele não é juros simples, que você vai só somando os valores. Juros compostos passa a ser juros sobre juros, incluindo a própria taxa do mês anterior, tá? Então, aqui, atualizando a taxa de juros, observe que se eu fosse quitar o meu empréstimo no dia 31/10, os meus juros não seriam de 4%, seria de 4,04%. Isso aqui é a taxa de juros total que eu estaria pagando no dia 31/10, tá? Então, 50 mil, que era o valor principal, vezes 4,04%, vezes a taxa de câmbio na data de 5,7380, eu encontro qual que seria o meu valor devido no dia 31/10. Só que eu já provisionei no dia 30/9 5.606. Então eu tenho que deduzir o valor que já foi provisionado. Mas, professor, eu não poderia aplicar diretamente 2% e já reconhecer diretamente o valor? O que iria acontecer? Quando você aplica diretamente 2% aqui, você vai ter que observar que, sobre o valor em moeda nacional, você precisa observar que eu tenho lá do mês anterior uma taxa de câmbio diferente. Então, o ideal é calculo, então, sobre a taxa de juros total acumulada até o mês, sobre o valor principal, faço a conversão para a moeda nacional e depois eu desconsidero o valor que já foi reconhecido. Assim, a sua despesa financeira vai ficar exatamente coerente com o valor que você estaria pagando de juros acumulado até essa data, tá? Então, reconhecer aqui, deduzir o valor que já foi reconhecido no mês anterior, eu teria, então, a reconhecer nesse segundo mês, uma despesa financeira de R$ 6.206,57, tá? Refazer o reconhecimento contábil, mesmo lançamento feito no dia 30/9, ou seja, debito despesas financeiras, uma conta de resultado, e credito em empréstimos a pagar no valor de R$ 6.206,57. Novamente, quero verificar diretamente se o meu saldo de empréstimo está correto. Então, você vai ver que o seu saldo de empréstimo tem que estar com 286.900 lá no Razonete contábil, mais esse valor mais o valor que você encontraria aqui por esta equação. Seria a soma de R$ 6.206,57 mais R$ 5.616, tá? No dia 30/11, o que nós vamos ter? Dia 30/11, nós vamos ter a última atualização e, em contrapartida, nós vamos fechar, então, aqui o reconhecimento da despesa financeira e, logo em seguida, fazer o pagamento. No dia 30/11, o que nós observamos? A taxa de câmbio fechou em 5,3462, ou seja, a taxa de câmbio reduziu.
Se a taxa de câmbio reduziu, indica então que o valor da minha dívida, o valor da minha obrigação, junto à instituição bancária, ele reduziu também. Então, no mês anterior, ele estava num total de 286.900. Então, somente o valor principal, tá? Então, agora, no dia 30 do 11, quando eu estou fechando o mês 11, a minha dívida fechou em R$ 267.310. Então, o que vai acontecer? Eu vou reconhecer aqui uma variação cambial, mas vai ser uma variação cambial para reduzir o valor do meu empréstimo. Que eu tinha uma dívida antes de 286.900, agora eu tenho que reduzir para R$ 267.310. E como que eu faço isso? Vamos lembrar, empréstimos a pagar uma conta do passivo, natureza credora, toda vez que eu quero aumentar, eu credito a conta. Toda vez que eu quero reduzir, eu debito a conta. Então, você vai debitar empréstimos a pagar. Como eu estou tendo uma redução da minha dívida por variação cambial, eu vou creditar receita com variação cambial, que vai ser uma conta de resultado, também vai lá no meu resultado financeiro, na DRE, só que aqui vai como uma receita, então vai estar impactando no meu resultado também. No qual valor? No valor de R$ 19.590 fechado, tá? Então, esse valor que eu estou reconhecendo aqui de variação cambial, como que eu encontrei este montante? Este montante ele foi a diferença entre 286.900 menos o valor de R$ 267.310. Então, houve uma variação cambial reduzindo a minha dívida em R$ 19.590. Então, houve uma variação cambial significativa em relação ao valor total da minha obrigação, tá? Os meus juros, a minha despesa financeira também passa a ter um impacto por conta dessa mudança na taxa de câmbio. Então, aqui eu vou ter o valor principal, aqui eu tenho a minha taxa de juros acumulada até o final do terceiro mês. Então, observe que a taxa de juros ao mês é de 2%, mas é com juros compostos, portanto, a taxa de juros acumulada até o final do terceiro mês será de 6,1208%. Aplico, então, fiz o cálculo então de quantos que eu teria de juros acumulados, aplico aqui a minha taxa de câmbio na data e eu vou encontrar então menos o valor que já foi reconhecido de despesa financeira, ou seja, o total de R$ 11.822,57, que já foi reconhecido no mês 9 e no mês 10. Quando faço essa equação, eu vou encontrar o valor de R$ 4.538,94, tá? E aí sim, de fato, eu vou ter toda a minha despesa financeira reconhecida no decorrer desse período, tá? Contabilização, a mesma que nós já tínhamos realizado nos períodos anteriores. E para finalizar, contabilizamos o pagamento. O pagamento do empréstimo, debitamos o empréstimo a pagar e creditamos banco conta movimento no valor total da minha dívida de R$ 283.671,51. Da onde saiu esse valor? É o valor da minha dívida convertida, ou seja, é o valor da minha dívida em moeda nacional, R$ 267.310, mais os encargos financeiros, mais a despesa financeira que acumulou durante esses 3 meses. Portanto, pego o valor da minha despesa financeira que eu tive durante os 3 meses, que eu adiciono a esse 267.310, e nós vamos ter exatamente o valor de R$ 383.671,51, que é o valor que você vai pagar nesse momento. Deixei o razonete aqui para visualizar, né? Então, empréstimos a pagar, ele teve, antes do seu efetivo pagamento, nós tivemos aqui o reconhecimento da obrigação no primeiro lançamento, ou seja, o reconhecimento inicial. Aí, logo em seguida, tivemos todas as atualizações por variação cambial e o reconhecimento mês a mês da despesa financeira. Tivemos um total, então, do lançamento a crédito de R$ 303.261,51. E tivemos um lançamento a débito, que foi aquela receita com a variação cambial de R$ 19.590. Quando você visualiza, você vai ter um saldo exatamente de R$ 283.671,51, que é o valor que foi pago no dia 30 do 11 aqui, zerando então seu razonete, encerrando o saldo.
Se for realizar o cálculo na calculadora HP, para saber quantos que você vai pagar, então eu já deixei o passo a passo aqui, né? Então eu tenho aqui os 50 mil, que é o valor presente, que é o valor que foi contratado, 50 mil dólares. 2, que é a taxa de juros, então 2i. Logo em seguida eu tenho aqui o 3, que é o tempo, né? Que são os 3 meses, né? 3n representando o tempo. O FV, para você saber o valor futuro, aplicando essa taxa de juros e esse tempo. CHS, para você converter o valor, para deixar ele positivo, porque ele vai estar negativo, né? E aí basta você multiplicar o valor que você vai encontrar pela taxa de juros, pela taxa de câmbio na data do pagamento, ou seja, por 53462, que você vai encontrar exatamente este valor de R$ 283.671,51. Você está fechando exatamente com este montante, tá? Então era isso que nós tínhamos para este nosso encontro, para essa nossa aula de operações financeiras relacionadas a empréstimos. Um abraço virtual a todos e até o nosso próximo encontro. Lembrando que nos próximos encontros nós estaremos falando sobre duplicatas descontadas. Um abraço.